Bom dia, minha gente! Estamos aqui para a nossa live de hoje, onde vamos construir um mapa mental. Vamos fazer a arte, vamos ler e aprender, né? A partir da leitura bíblica, a construir um mapa mental sobre o texto que a gente leu. E hoje, sábado, então, vai ser o dia das nossas lives, onde nós faremos ou um mapa mental ou um devocional com arte, que é fazer uma arte, uma ilustração no texto bíblico, nosso Bible Journaling. Vamos continuar fazendo aqui as nossas artes. Hoje nós vamos fazer mais um mapa mental sobre o texto de Jó. E vamos também já iniciar no dia de hoje, gente. Hoje vai ser especial. A gente vai fazer tanto o mapa mental quanto a arte para o nosso devocional com arte para as arteiras aí, né, que gostam desse tempo. Então, a gente vai estudar, meditar no texto bíblico e vamos construir um mapa mental. Por que eu quis trazer esse mapa mental no dia de hoje? Porque, como nós falamos, os mapas mentais bíblicos, como nós temos feito aqui, eles são a partir de um conteúdo já lido, já estudado. E quando a gente vai ver o texto de Jó que nós estamos estudando aqui, eu já vou deixando várias anotações assim, meu Deus, eu vou colocar isso no mapa, eu vou fazer um mapa com isso. Então isso é muito bom, né? A gente vai separando algumas informações. Por quê? Porque eu preciso, para fazer um mapa mental, né, eu preciso ter um conteúdo completo. Eu preciso, assim, ter um conteúdo para que eu passe. Por quê? Porque eu não vou construir um mapa mental sem uma conclusão, apenas com situações soltas, né? Com conceitos soltos. Então eu vou, quando eu tiver uma conclusão, por exemplo, eu ainda não fiz o meu mapa mental sobre os amigos de Jó. Tô doida para fazer, já tô anotando muita coisa sobre isso, mas eu não concluímos ainda dentro do nosso plano de leitura o conteúdo completo. Por quê? Porque é muito importante o desfecho dessa história. Então, porque eu não tenho desfecho da história ainda, eu não vou fazer ainda o meu mapa mental sobre os amigos de Jó, mas logo vai vir, tá? Então, hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai construir um mapa mental sobre... e eu queria trazer isso aqui para vocês, para que a gente possa ler e conseguir, a partir do texto bíblico, construir um mapa mental. Hoje vai ser diferente, porque hoje a gente vai fazer um mapa mental em cima de um capítulo, tá? Por quê? Porque esse capítulo que a gente vai falar hoje, ele é conclusivo, ele é inteirinho, a gente já vai ter todas as informações que nós precisamos dentro desse capítulo, tá? Que é o capítulo 28 de Jó. Então hoje a gente vai fazer um mapa mental desse capítulo 28 de Jó. E isso eu quero o quê? Estimular você na sua leitura para quando você encontrar um texto que fale com você, que você fique reflexiva naquele texto, faz um mapa mental. E eu recebi muitas perguntas, não sei quais são as dúvidas aí que estão surgindo, porque eu sei que vão surgindo dúvidas, né? Perguntas, eu vou fazer uma live também de perguntas e respostas. E você vai anotando aí para a gente fazer essa live de perguntas e respostas, dúvidas a respeito do nosso plano de leitura aqui também, dúvidas a respeito de como nós temos estudado, né? Então vamos lá. Esse capítulo eu quero fazer e a gente vai fazer as duas coisas nesse capítulo 28. A gente vai fazer tanto o mapa mental quanto a arte devocional, tá? Por quê? Porque no meu mapa mental eu não faço um detalhamento muito de desenho, de ilustração. Eu faço coisa bem simples, né? Para que todos possam fazer aqui também, porque eu creio que o mapa mental é realmente uma ferramenta que nos ajuda muito, né? Nos ajuda muito tanto no entendimento quanto
na gente poder testemunhar, da gente poder falar a respeito daquele texto, daquele tema. Então eu creio muito nisso. Então, por isso os meus mapas mentais que eu vou fazer com vocês aqui, eles vão ser muito simples, tá? Muito simples assim, de visualização, para que todos nós possamos conseguir ler o mapa mental, ler o estudo feito, tá? Porque eu não quero somente construir mapas lindos aqui se você não souber ler o seu mapa mental, tá? Então, por isso que o meu intuito com isso daqui é que essa ferramenta seja uma ferramenta prática, clara, profunda da palavra de Deus, para que você possa compreender aquilo ali, aprenda a fazer e principalmente aprenda a ler o seu mapa mental. Ai, gente! Então a gente vai fazer o mapa mental sobre Jó, capítulo 28, e também vamos fazer aqui uma arte para o nosso devocional com arte. O devocional com arte é um outro tópico do nosso planejamento aqui. Aí já entra para aquelas que gostam, né, de fazer arte, que gostam de desenhar. Então é a parte, né? Não é o estudo em si, mas é essa arte, né, da gente ilustrar aquilo que foi estudado já. Então, por que eu vou fazer hoje, em especial, os dois? Por quê? Primeiro, porque faz tempo que a gente não faz arte devocional. Mas eu sei também que é um grupo de pessoas que gostam de fazer isso, né? O mapa mental é para todos nós, porque ele é muito importante e realmente é uma ferramenta de ensino e de aprendizagem. Então, a gente vai fazer o mapa mental para todos aqui sobre Jó capítulo 28, e depois eu vou fazer uma arte, um desenho mais detalhado sobre Jó capítulo 28, que a gente vai levar para colocar na nossa Bíblia, no nosso caderno de devocional com arte, tá? E a gente vai fazer esse desenho à parte. Por isso que eu não vou colocar um desenho muito minucioso no meu mapa mental, eu não vou fazer isso, né? Eu vou fazer à parte. Então, para quem gosta disso, fica aí para a parte B da nossa live de hoje, gente. Olha, gente, vai ser demais, hein? Então, eu quero falar desse capítulo 28, porque, gente, eu vou confessar para vocês que esse capítulo aqui, né, a gente já leu várias vezes, mas essa nossa leitura e a nossa proposta desse ano de diminuir a velocidade, aumentar a profundidade, meu Deus do céu, o que foi esse capítulo, minha gente? O que foi esse capítulo? Eu acho que eu fiquei umas 4 horas meditando nesse capítulo. Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer, né, um mapa mental sobre ele, porque ele já tem todas as informações sobre um conteúdo, né? Eu tenho conteúdo completo nesse capítulo aqui. Sobre o quê? Sobre a sabedoria de Deus. Esse é o tema desse capítulo aqui. Então, vamos lá, vamos fazer esse estudo bíblico com o mapa mental de Jó, capítulo 28. E para isso, eu vou ler aqui novamente para vocês esse texto tão maravilhoso. Que é como, gente, um salmo aqui no meio do livro de Jó. É praticamente um salmo, né? Inclusive, ele é considerado um salmo de sabedoria aqui no livro de Jó, tá? Então, vamos lá. Diz assim, ó. Na verdade, a prata tem as suas minas e o ouro que se refina ao seu lugar. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão e até aos últimos confins procuram as pedras, ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes e assim longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra safira, e há pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas.
nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que as pérolas. Meu Deus do céu, gente. Olha isso aqui. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar. Porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Quando determinou lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria, manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Gente, nós finalizamos o capítulo 28 de Jó. Olha, nós acabamos de ler o capítulo 28 de Jó, e é interessante que ele tem quantos versículos? 28, né? 28 versículos também. Como eu falei, eu já posso construir um mapa mental, né? Eu posso construir um mapa mental, por quê? Porque dentro desse capítulo de Jó, e o que eu quero fazer é justamente isso. Há alguns capítulos na Bíblia que nós, ou menos ainda de um capítulo, né? Que alguma porção das escrituras, que a gente possa ter um conteúdo que eu possa construir um mapa mental. Por isso que eu quero trazer aqui, né? Não é uma história como nós fizemos do dilúvio, como nós fizemos da Torre de Babel, mas aqui é um capítulo, tá? E eu quero fazer isso aqui com vocês hoje. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Mapa mental Jó 28, tá? Jó 28. Ó. Então, a gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa que eu faço é o quê? Pegar esse texto e anotar as informações que eu tenho aqui, que são pontuais para que eu possa construir o meu mapa. Então, a primeira coisa é o tema, né? Que vai ser aquele lugar central, é o tema central que eu vou construir o meu mapa. Então, a primeira coisa, eu tenho que ter o tema, né? Eu não posso ler um texto do que eu vou falar. Bom, eu vou falar da sabedoria, né? Então, esse vai ser o tema. Ó, eu já vou escrever aqui a sabedoria, tá? Então, eu vou pôr Jó 28. Vou escrever de caneta para ficar melhor, tá? Ó, tá longe, né? Opa. Aí, ó. Tá, gente? Então, o que eu faço? A primeira coisa, eu pego um caderno e começo a escrever os meus tópicos aqui, tá bom? Então, a primeira coisa é justamente ter o tema. Ó, é a sabedoria. A sabedoria que vai estar em Jó 28, tá? O texto de hoje.
E aí eu começo. Primeira coisa, gente, que eu acho muito interessante, eu já falei, já dei uma pincelada sobre isso, mas quando a gente finalizar esse livro... Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei, não verifiquei aqui o dia da semana que vai cair, o final do livro de Jó, mas nós vamos fazer uma live, porque não tem como a gente não falar depois de ler esse livro todo, diminuindo a velocidade, aumentando a intensidade, né, a profundidade, não tem como a gente não fazer uma live no último capítulo. Então a gente vai fazer, porque tem o fechamento de toda a história. E a gente vê que aqui, esse livro de Jó, ele vai discorrendo sobre o quê? Sobre os discursos dos amigos, né? Então são os 3 amigos de Jó que eles vão falando, vão discursando, vão colocando seus pontos de vista, né? E no final a gente vai ter, claro, o final da história, tá bom, gente? Então, vamos lá. Ai, gente, hoje é sábado. Meu Deus! Gente, eu já vou... Olha, você não pode perder, porque vai ser sensacional. Sensacional. Tá? Ó, então, a sabedoria. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter, e eu gosto muito de pensar, é num contexto, né? Em que momento que Jó fala isso daqui, né? Eu já meditei, né? Como eu falei para vocês, eu já meditei nesse texto aqui, então eu já vou trazer para vocês um pouco mais, vamos dizer assim, mais mastigado isso daqui, né? Mais resumido isso daqui, né? Então eu já meditei por algumas horas nesse texto. Então eu já vou trazer para vocês desse jeito, né? Mas senão eu ia ficar pensando aqui ainda, refletindo e meditando no texto. Então a primeira coisa que eu vou pôr é o contexto. Eu gosto muito e eu vejo que aqui há um contexto específico, sabe? Às vezes nós encontramos contextos específicos sobre algum texto bíblico. E aqui eu encontro. Qual contexto eu encontro? Eu percebo que nós temos, do início do livro de Jó até aqui, essa fala de Jó, né, que inicia aqui no capítulo 26, que eu já falei sobre isso, né, nas nossas lives, a gente vê que acontecem os discursos aí, os debates entre eles, entre os 3 amigos e Jó. Então são os 3 ciclos de conversas onde fala um amigo, fala Jó, fala outro amigo, fala Jó, fala amigo, fala Jó. A gente vê isso tudo até chegar nessa fala aqui de Jó. Tá? Então eu vejo que existe um contexto que que essa fala de Jó aqui, desse capítulo 28, ele acontece depois dos ciclos de fala dos amigos. A gente vai perceber que o Jó, e aqui eu já vou adiantar, né, algo, que os amigos já não falam mais a partir disso daqui. Então quem fala aqui até aqui eram todos os amigos, mas a partir dessa fala aqui é só o Jó que está falando aqui. Os amigos não aparecem mais, eles vão aparecer só no final da história. A gente vai ver o desfecho dessa história. Gente, sábado que vem. Sensacional. Então, o contexto. O contexto que acontece é o quê, né? Depois da fala dos 3 amigos, a gente vai ver que esse capítulo aqui, ele é uma reflexão que Jó faz sobre a sabedoria. Por quê? Porque ele está ouvindo os amigos que se achavam muito sábios, gente. Ele ouve os amigos que se achavam muito sábios, né? E daí depois, diante disso tudo, e de Jó ver que ele não está alinhado ao pensamento desses amigos, ele vem e ele reflete ele medita sobre a sabedoria de Deus, tá? Então é uma reflexão que Jó faz. Então eu vou pôr aqui, após os amigos, a fala deles, Gente, isso aqui é só um rascunho, tá? Não é o meu mapa ainda. Depois eu vou fazer o mapa para vocês. Que é só os rabiscos mesmo. O que é o contexto também? É uma reflexão da sabedoria. É uma reflexão que Jó faz. Né? E essa reflexão, ela é carregada de poesia e teologia. Meu Deus, eu amei isso. É uma reflexão carregada de poesia e de teologia. Lembra que eu falei que esse aqui é considerado o salmo da sabedoria do livro de Jó? Então eu posso pôr aqui, o salmo da sabedoria do
livro de Jó. Eu vou colocar entre aspas porque é a forma como ele é conhecido, tá? Ela é uma reflexão da sabedoria. Olha, eu gostei daquilo. Carregada de teologia e... O que eu falei, gente? Carregada de teologia e poesia. Meu Deus! Tá? Carregada de teologia e poesia. Então, ó, tá? Aqui, ó, vou diminuir um pouquinho aqui pra gente ler. Isso, poesia. Ó, então, esse é o contexto, tá, gente? Aí, depois do contexto, eu vou para o seguinte. Quando eu vou lendo esse texto aqui, eu percebo que o início desse texto aqui, ele começa a falar sobre o que o homem faz. Então, a gente vai mergulhar e a gente vai percebendo que o Senhor vai revelando, ele vai... cada passo, cada versículo que a gente vai avançando, a gente vai vendo que Deus vai revelando algo. A gente vai percebendo que vai aprofundando no tema. Ele começa falando o quê? Ele começa falando sobre o que o homem faz, sobre a capacidade humana. Ele está falando aqui, ó, ele começa falando assim, ó, na verdade, a prata tem as suas minas, o ouro se refina, o ferro tira-se a pedra, o homem põe termo à escuridão, ou seja, o homem vai atrás dessas pedras, o homem pega a sua picareta e vai lá, faz túnel, cava a terra até encontrar. Então é isso aqui que ele começa, ó, ele acha pedras preciosas. Então, o que eu vejo no meu segundo ponto que eu vou fazer é a capacidade humana. Ó, capacidade humana. Tá? Esse é o segundo ponto. E eu vejo que a capacidade humana se mostra nesse texto aonde? Do versículo 1 até o versículo 11, ó. Esse livro, esse capítulo aqui, ele tá bem divididinho, gente. Ele tá bem prático, assim, pra gente ir vendo cada passo desse. Então, a gente termina aqui no versículo 11, vendo o quê? Eu vou até pôr aqui, ó, 1 ao 11, tá? É o quê? É a capacidade, é como o homem vai atrás disso, de conhecer, de buscar, né? O tesouro precioso, ele vai atrás de pedras preciosas. Então, ele cava túnel, né? Ele faz tudo isso. Mas ao mesmo tempo que a gente vê isso e a gente vai dando sequência na leitura do texto, a gente vê que ele vai até um certo ponto. Por quê? Porque o homem é limitado e por mais que ele encontre muito tesouro escondido na escuridão, ele não é capaz de encontrar sabedoria. Meu Deus do céu, ele não é, por quê? Porque ele é limitado, minha gente. Esse homem, ele é limitado. E o que a gente percebe? Que a capacidade técnica, deixa eu prender aqui, gente, meu cabelo, que a capacidade técnica que o homem pode ter é diferente, gente, da sabedoria espiritual. Eu vou até escrever isso daqui. Ó, o que eu percebo? Que a capacidade técnica que o homem pode adquirir, ou pode ter, ou pode buscar, ela é diferente da sabedoria celestial. Tá? Então o homem pode ser muito inteligente, o homem pode saber muitas coisas, ele pode saber aprofundar em muitas coisas, né? Ele pode descobrir tesouros, ele pode achar o ouro, ele pode achar petróleo, né? Ele pode fazer muito, mas isso tudo é diferente da sabedoria celestial. Então a gente vai ver que existe o quê? Uma busca frustrada. Ó, uma busca frustrada. E isso se vê aqui no texto bíblico, porque a gente vê que o texto começa dizendo isso. Vocês estão comigo? Estão me entendendo aqui, gente? Ó,
ele vem falando que o homem pode fazer muitas coisas. Ele pode encontrar pedras preciosíssimas, valiosíssimas, safira, ônix, ouro, prata, tudo. Tudo isso ele pode encontrar. Mas aí chega no versículo 12 e ele diz assim, ó, mas onde se achará a sabedoria? Ai, gente, vocês estão entendendo? Olha aqui, ó, o mais aqui. Lembra do mais? Mas onde se achará a sabedoria? Lembra que eu falei que quando aparecer um mais, gente, circula esse mais, circula. Mas onde se achará a sabedoria? Ou seja, quando eu leio esse texto aqui, gente, olha, quando eu leio esse texto aqui, aí eu tenho que voltar e ler tudo antes de novo. Por quê? Porque ele está construindo entendimento para nós. Ele vem falando que o homem procura muita coisa, vai na escuridão, vai no abismo, em todo lugar. Ele estuda para encontrar a melhor ferramenta, ele estuda para encontrar a melhor forma, o melhor horário, o melhor dia para ir. Se o sol bate, se o sol não bate, ele vai atrás de técnicas, ele vai atrás de certificados, né? Ele vai estudar em vários lugares, sabe? E ele realmente encontra pedras preciosas, mas aí ele chega aqui no versículo 12 e ele fala assim, mas onde se achará a sabedoria? Meu Deus do céu, mas onde se achará a sabedoria? Vocês entendem que o tom muda? Vocês estão ouvindo aqui o tom mudando de Jó? Olha isso aqui. Ele mudou o tom, ele vem falando de tudo isso que o homem é capaz de fazer. Ou seja, a capacidade humana. Mas aí, ele chega aqui, ele muda. Ele faz uma respiração profunda e fala, mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Respirou. E aí ele começa a falar sobre essa busca frustrada que acontece. A grande pergunta é, onde se achará a sabedoria? Tá? Onde se achará a sabedoria? Por quê? Porque ela não se encontra na criação, vamos dizer assim, ela não se encontra na criação. Gente, vem comigo. Ela não se encontra na criação. Ela não pode ser comprada. Ela não é comparada a nada. Ela é incomparável. E aí, por isso que ele começa falando assim, nada se iguala a ela. O seu preço não pode ser avaliado. Meu Deus, gente! Ela não é comparada a ouro, não é comparada a prata, não é comparada a safira, não é comparada ao cristal, não é comparada ao coral, não é comparada ao topázio. Nada se iguala à sabedoria. Meu Deus! Vocês estão comigo aí, gente? Então, ela é completamente impossível de ser encontrada pelo homem. Por mais que esse homem tenha a capacidade humana, tenha certificados, tenha ciência, ele saiba como fazer um túnel, ele saiba onde encontrar pedras preciosas. Por mais que ele possa saber tudo isso, que ele tenha inteligência, que ele tenha capacidade. Essa capacidade ela é limitada. Não tem como ele encontrar a sabedoria. Ela não é encontrada na criação. Ela é incomparável e ela não pode ser comprada. Meu Deus do céu, tudo isso a gente vê isso daqui. Nada se compara. O homem, por isso que a gente leu ali, ó, o homem não sabe o valor da sabedoria. E aí eu vou para mais um tópico aqui. Olha, eu já estou fazendo os tópicos tudo aqui. Que é o quê? É a sabedoria. Então, se eu não posso encontrar, e eu venho aqui até o versículo 19, nisso daqui, ó. Eu vou pôr aqui, ó, a busca frustrada, aí eu vou colocar aqui o texto, ó, do 12, ó, ao 19, versículo, tá? Depois eu venho para dizer a quem pertence a sabedoria, a origem da sabedoria. Ó, a Deus pertence a sabedoria. E aí começa aqui, ó. Aí começa no versículo 20 e vai até o 27.
Estão comigo, gente? Ó, daí começa no versículo 20 e vai até o versículo 27, dizendo qual é a origem da sabedoria. Ai, meu Deus! Ela está encoberta aos olhos de todo vivente. Aí aqui, ó, versículo 23. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar. Meu Deus! Só Deus. A quem pertence a sabedoria? A Deus. A Deus, a Ele. Então eu vou colocar aqui, ó, só Deus sabe, né? Eu vou colocar aquilo que diz o versículo, que só Deus sabe o caminho da sabedoria. A sabedoria, ela é um atributo de Deus. A Ele pertence. E aí eu entendo que logo o homem, por mais que tenha essa capacidade, por mais que busque em todos os lugares, né? Ele, o homem, depende da revelação do próprio Deus para encontrá-la. Não tem como nós encontrarmos, nós termos essa sabedoria, se não for a partir da revelação do próprio Deus. Não existe. Você pode ser a pessoa mais bem preparada do mundo, você não encontra na criação a sabedoria. Então, gente, essa sabedoria, ela pertence a Deus. E a definição, ó, eu vou pôr aqui pra gente já montar o nosso gráfico, tá? O nosso gráfico não, o nosso mapa. Definição. A definição nós encontramos onde? No versículo 28, tá aqui, ó. O que é a sabedoria? E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então, a definição a gente encontra ali no versículo 28. Meu Deus do céu, gente, bora montar o mapa? Ó, vamos ver quantos pontos eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, né? Cereja, só falo no mapa. Cereja só fala no mapa. Então vamos pegar aqui uma folha. Eu vou fazer, né, como rascunho aqui para vocês. Depois eu passo a limpo no meu caderno de mapas mentais bíblicos, tá bom, gente? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar. Eu vou fazer com essa caneta porque fica mais, dá para ver melhor do que com o lápis, tá? Mas isso aqui é tudo rascunho meu aqui. Então, o que eu faço? Eu encontro primeiro o meio da minha folha aqui, tá? Então, eu encontrei o meio e eu vou colocar aqui, ó, a sabedoria. A sabedoria. A sabedoria e eu vou pôr aqui, ó, Jó 28. Esse aqui vai ser o meu, sobre o que eu vou falar, né? Então, é a sabedoria. Eu vou começar por onde? Aqui por cima, né? Aqui em cima vai ser o meu primeiro, como eu falei, a leitura do meu mapa mental, ela sempre vai seguir assim, tá? Ó, vai fazer no sentido horário, tá bom? Então eu sempre começo por aqui. Então aqui eu vou colocar o número, porque aqui vai seguir realmente uma sequência. Então eu vou colocar aqui, ó, o primeiro. Primeiro, contexto, tá? Eu vou escrever aqui o contexto, ó. O contexto. Então eu gosto de colocar letras de forma no escrito aqui e uma letra menorzinha nas informações que eu vou ter aqui. Então, o meu tema é a sabedoria e o meu subtema, o meu primeiro subtema é o contexto. O contexto, o que eu vou escrever? Eu vou escrever assim, ó, após a fala dos 3 amigos. Eu vou dizer que... não, eu vou falar assim, vou começar pela reflexão. Reflexão de Jó sobre a sabedoria, porque é sobre isso. Ó, reflexão de Jó sobre sabedoria. Daí eu vou dizer que o contexto é o que mais? Ele após, ele vem, essa fala de Jó, ela vem após as falas, eu vou pôr as falas dos
3 amigos. Por quê? Porque a gente vem vendo o texto e a gente vai observando que os 3 amigos depois falam e Jó fala por 6 capítulos seguintes, tá? Então, esses 2 pontos. E eu quero colocar também que é o considerado o salmo de sabedoria. Eu vou escrever aqui, ó. Eu nem precisava pôr, ó, considerado. Eu vou pôr assim, ó, salmo de sabedoria. Como que eu falei ali, gente? Salmo de sabedoria, deixa eu ver. Que eu escrevi ali, ó, que eu achei bem legal. Carregado de teologia. Aí eu vou puxar uma setinha, ó. Eu vou puxar uma setinha aqui, ó. Eu vou escrever assim, ó. Carregado de teologia e poesia. Tá? Eu amei isso aqui. Tá, gente? Agora vamos para o segundo, né? O segundo ponto é a capacidade humana, que a gente vê que o texto bíblico fala sobre isso. Então eu vou escrever aqui, ó. Capacidade humana. Essa aqui, aonde que aparece? Eu vou pôr aqui, ó, do verso 1 ao verso 11. Eu vou pôr aqui já, assim, ó, entre parênteses. Porque daí eu vou saber que isso aqui eu coloquei com base nesse texto aqui, ó, do 1 ao 11. Por que eu ponho só 1 ao 11? Isso aqui são os versículos. Por que eu ponho assim? Porque eu tô tratando do Jó 28. Então, os versículos que aparecerem aqui, que eu não identificar o nome do livro, é porque é o versículo que é do capítulo que eu já mencionei, tá? Então, a capacidade humana. O que eu vou colocar aqui, ó, na capacidade humana? Eu vou escrever assim, ó. Ó, o homem busca, o homem cava, o homem descobre tesouros, o homem minera. Então, eu vou escrever aqui, ó. O homem, ele cava, o homem, ele busca, o homem, ele minera, o homem, ele descobre tesouros, tá? O homem faz tudo isso, ó. Isso tudo tá dizendo no texto, tá? Então o homem faz tudo isso aqui, ele busca, ele minera, que é justamente descobrir as profundezas da terra, né? Então isso tudo tá na capacidade do homem. O homem faz isso daqui, realmente, né? Ele faz túneis, eu vou pôr aqui, ó, túneis, ele encontra pedras, pedras preciosas. Ele encontra pedras preciosas. O que mais que o homem encontra, né? Você coloca aí no teu mapa. Mas eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar um mais bem grande. Mas o homem é limitado. Mas é limitado. Não encontra a sabedoria. Ó, não encontra a sabedoria. Celestial, vou pôr. Opa! Não encontra sabedoria celestial. Tá? Então, ó, isso daqui já tenho o meu segundo ponto. Meu terceiro ponto, né? Tá vendo que eu tô construindo um entendimento? Agora eu vou pro terceiro ponto. O terceiro ponto, eu vou pôr a busca frustrada, gente. Eu amei isso daqui. Ó, busca frustrada. Por quê? Vai tentar comprar, vai tentar comparar, vai tentar isso, não vai conseguir.
É uma busca frustrada, que eu encontro aonde? Do versículo 12, ó. Lembra que nós falamos até o versículo 19, tá? Então eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever o quê? Eu vou colocar o versículo do 12 aqui, ó. Aí eu vou até... Mas... Aqui, ó. Onde se... Porque essa pergunta achará a sabedoria? Essa pergunta, gente. Essa aqui é onde tem o mas, é onde a gente tem esse contraste, onde antes tem o que a capacidade humana é capaz de conseguir, e aí vem o mais. Opa, não tem como a gente encontrar a sabedoria. Não tem como. Então, e por isso eu vou pôr essa pergunta, eu ponho entre aspas, né? Porque é o texto bíblico, então eu vou colocar aqui. Mas onde achará a sabedoria? Aí eu vou pôr aqui uma lista, gente, uma lista aqui. Que é o quê? Não se encontra na criação. Ó, não se encontra na criação. Lembra? Que o homem estava buscando com a sua capacidade de encontrar, ele é capaz de encontrar muitas coisas, mas a sabedoria ele não pode encontrar, não se encontra na criação. Que mais? Não é comprada, não pode ser comprada, não pode ser comprada e ela é o seu valor, eu vou pôr assim, ó, valor incomparável. Seu valor é incomparável. O seu valor é incomparável. Ai, gente, coisa mais linda. Ela é incomparável. Não pode ser comparada, então. Valor incomparável. Eu vou pôr assim, ó. É que eu quero pôr as coisas que aparecem ali, ó. Eu vou pôr assim, ó. Nem o ouro. Para dar ênfase, eu vou pôr nem o ouro, nem a prata. Aí você pega no texto bíblico as coisas que aparecem ali, ó. Nem o cristal. Nem... Aí você vai pondo o que você quiser ali, ó. Nem... O que eu vou pôr? Safira, topázio, entendeu? Você põe aí o que der no teu topázio. Ó, você vai pondo aí, ó. Nenhum desses, ó. Nada, aí eu vou pôr aqui, ó. Nada se compara a ela. Aí eu vou pôr o outro texto bíblico que diz assim, ó. O homem não conhece o seu valor. Porque tem a ver com isso aqui. Então eu vou pôr aqui, ó. O homem não conhece o seu valor. Tá? E daí eu ponho a referência que tá lá no versículo 13. Ó. Esse aqui tá no versículo 12. Ó, esse está no versículo 12 e esse aqui está no versículo 13. Ó, tá? Então, terminei essa parte aqui, o número 3 eu terminei. Ó. Ficou um pouco comprido, quando eu passar limpo, eu vou organizar melhor, tá bom, gente? Coral, jaspe, olha aí, ó, tanta coisa, né, gente? Olha que legal, que bom, Simone. Ó, então vamos lá, agora vamos para o outro ponto. Tá? Então eu já fiz o contexto, a capacidade humana, a busca frustrada. Agora eu vou para a quem pertence, tá? Que é muito importante. Se eu não posso encontrar em ninguém, tá vendo que se eu paro aqui é inconclusivo, não terminei. Tá, e daí? E agora? O que eu faço? O texto responde, né? O texto vai responder a quem pertence. Então eu vou escrever aqui no meu quarto ponto, eu vou pôr o 4 aqui, ó. A quem pertence, né? 1, 2, 3... 4. A quem a sabedoria pertence a Deus, eu vou pôr.
a sabedoria, ampliar. Aqui, ó, a sabedoria pertence a Deus. Eu vou escrever assim, ó, origem. É a origem, tá? E o que aonde que eu vejo isso daqui no texto? Tá lá, ó, a partir do versículo 20, eu vou pôr aqui, ó, 20 até o 27. Do 20 ao 27 eu tenho falando sobre isso daqui. Então eu vou escrever aqui, a sabedoria pertence a Deus. Só Deus sabe o caminho. Ai, meu Deus da sabedoria. Ó, só Deus sabe o caminho, tá? Da sabedoria. Vou pôr embaixo. Da sabedoria. Tá? Que mais que a gente vê isso daqui do texto bíblico? Deixa eu só sublinhar aqui. A sabedoria, ela é da origem de Deus, ela é de Deus e o homem só pode a partir de Deus. Então eu vou colocar aqui, porque a sabedoria, dentro de um entendimento bíblico, a sabedoria é um atributo de Deus. Então, vou pôr aqui, ó. Atributo de Deus, tá? Ela é um atributo de Deus. E por último, que é o que a gente vai entender sobre isso, eu vou pôr assim, ó, logo, 3 pontinhos. Do jeito que eu pus aqui o mais, 3 pontinhos, eu vou colocar aqui, ó, logo, 3 pontinhos. E aí vem o grande ponto sobre a sabedoria, tá? Que é logo o homem depende da revelação. Gente, da revelação de Deus. Meu Deus! Eu fico até emocionada só de escrever isso. Logo, o homem depende da revelação de Deus para encontrar. Gente, eu amei isso! Sensacional! Sensacional! Oh, meu Deus do céu! Ó, tá? Então, o que acontece? A sabedoria, ela só pode ser encontrada na dependência do Senhor. E não na capacidade do homem, porque assim como o homem pode fazer muitas coisas, pode encontrar muitas coisas, ele, por mais capaz que seja, não pode encontrar a sabedoria em lugar algum. Ela é mais valiosa do que tudo aquilo valioso que o homem pode encontrar. Vocês estão entendendo que tudo isso está construindo um entendimento e está gerando em nós um maior entendimento e uma maior profundidade no que é a sabedoria? Ai, gente, é sensacional. 4, 5, tá vendo que são 5 pontos, mas eles estão bem cheios aqui. Eu já vou circular esse só para não confundir aqui com o de baixo. E esse aqui também, ó, porque ainda tem um ponto aqui, gente, que eu tenho que fazer. Mas eu vou passar isso aqui tudo a limpo, tá? Olha só, então aqui 4, 5 aqui, que é o último ponto, né? É a definição. Eu vou pôr aqui, ó, definição. Gente, eu não aguento. Versículo 28, o último versículo, 28 capítulos, 28 versículos. Olha isso aqui, gente. A definição, aí eu vou ler aqui de novo para você. Não, gente. Gente, por isso que eu falo que isso aqui que a gente, né, vai lendo e vai retirando aqui de Deus. O que é isso, gente? Se não é cavar a superfície e encontrar o valor na profundidade do texto bíblico. Por isso que a gente diminui a velocidade, aumenta a profundidade. Para quê? Para encontrar, além da superfície, a gente ir lá no fundo e encontrar isso. E construir um entendimento. E trazer mais conteúdo. Algo que vai firmar nossa fé. Então, a gente vem aqui e o texto bíblico diz assim, ó.
E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Meu Deus do céu, então vamos lá, gente. Meu Deus. Então, qual que é a definição da sabedoria? Como eu vi no texto bíblico do versículo 28, ela se apoia aqui em dois pilares. Em dois pilares. Vamos colocar dois pilares, dois... Fundamento não, eu quero... O fundamento é só Jesus. Eu vou pôr assim, dois pilares, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Dois pilares. Tá? Que ela se apoia. Primeiro, ó, aí eu vou pôr assim. Tá vendo que a gente vai construindo? Primeiro, o temor do Senhor. Ai, meu Deus. Temor do Senhor. E depois, o apartar-se. Apartar-se do mal. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu não aguento. Ó. Então, dois pilares, o temor do Senhor e depois o apartar-se do mal. Nisso aqui nós temos a definição da sabedoria. O temor do Senhor fala sobre o quê? Fala sobre a dependência do Senhor. Eu dependo dele. Lembra que nós falamos aqui, ó? Então fala sobre submissão, sobre reverência, sobre dependência, ó, dependência. E o apartar-se do mal fala sobre a prática. Meu Deus do céu! Onde eu vou praticar a minha dependência do Senhor. Isso é sabedoria. Ah, meu Deus do céu! Que tesouro no dia de hoje, gente! Então, eu percebo o seguinte, minha gente, que se eu conheço a Deus, se eu ouço falar dele, eu estudo sobre o Senhor e eu não pratico, eu não sou uma pessoa sábia. Porque a sabedoria, ela se revela no quê? Na dependência do Senhor e na prática. Ou seja, a sabedoria é o conhecimento aplicado. Meu Deus do céu, gente! Gente, não, gente, eu não acredito que a gente chegou nisso daqui. Ó, deixa eu... Não, gente. Então, o que eu vejo? Que muitas vezes... Há pessoas, eu vou pôr assim, só para vocês verem uma coisa. Há pessoas que se dizem sábias. Por exemplo, os amigos de Jó. Eles se achavam os sábios. E assim como os amigos de Jó, muitos de nós nos achamos sábios. Por quê? Porque a gente conhece Deus, de ouvir falar, de contar alguma história sobre Ele, de falar talvez até da cruz. Fala dos evangelhos, conhece textos bíblicos, conhece histórias bíblicas. Mas a Bíblia me ensina que se eu não tenho a prática, se eu não pratico o conhecimento de Deus, eu não sou sábia. Não sou. Eu preciso viver a minha vida na dependência do Senhor e praticar a sua palavra. Então, a sabedoria que nós vemos aqui, por isso eu vou desenhar aqui um livro aberto. Gente, por isso que o meu devocional com arte vai ser esse livro aberto, só que mais detalhado, né? Aqui eu só vou fazer... um esbocinho assim de um livrinho, tá? Um livro aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu do meio. E a cereja, minha gente? Tem cereja hoje? Mas é claro que tem cereja hoje. Meu Deus, não, gente. Gente, sério. Se isso não é um tesouro. Então, eu vou pôr as setinhas aqui, né? Ó. Eu vou pôr todas as setinhas aqui,
Olha, esse aqui ficou cheio de informação. E aqui a minha cereja. A cereja do bolo é quem, gente? É Jesus. Jesus. Por aqui. A cereja do bolo é Jesus. Jesus Cristo, Ele é a sabedoria verdadeira. Ó, Jesus, Ele é a verdadeira sabedoria. E aí vem a palavra-chave aqui, ó. Encarnada. Meu Deus do céu. A verdadeira sabedoria que foi encarnada. E o Verbo se fez carne. A sabedoria de Deus, toda a sabedoria de Deus, ela foi encarnada em quem? Em Jesus Cristo. Aí a gente vai para 1 Coríntios. Gente. Meu Deus. Deixa eu deixar uma cordinha aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Eu vou escrever aqui. 1 Coríntios 1, 24. Diz assim. Aqui, ó. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Meu Deus do céu, gente! Cristo, Ele é poder de Deus e Ele é o quê? Sabedoria de Deus. Jesus Cristo, Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus encarnada em um homem. Quem? Jesus Cristo. Vocês querem mais um versículo? Me digam se vocês querem. Eu já vou abrindo aqui, porque eu sei que vocês vão querer. Deixa eu achar. Ó, gente, eu tô até tremendo, porque isso é demais. Aqui, ó, já achei o outro. Tô esperando vocês dizerem aí que vocês querem mais um versículo. Gente. Vamos para Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Meu Deus do céu, gente. Olha, Colossenses 2, versículo 3, fala sobre Jesus e está dizendo assim, ó. Olha, compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Versículo 3 diz assim, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. Cristo, em quem, ou seja, a personificação, Cristo, em quem, tudo isso aqui está personificado em quem? Em Cristo. Em quem, é nele, é em Cristo. Todos os tesouros da sabedoria. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Todos os tesouros aqui, ó. Da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Tudo que há de mais valioso, tudo que o homem busca e não encontra. Ele não encontra porque por meio do homem não se pode achar. Nós só encontramos a sabedoria por meio da revelação de Deus. Ou seja, por meio da sua palavra. Tudo se encontra em Cristo. Eu vou colocar aqui. Gente, sério. Sério, gente.
Então, agora eu vou ler esse mapa para vocês. Eu vou ler esse mapa. Então, eu vou falar sobre a sabedoria que está no capítulo 28 de Jó. Então, tem um contexto. Qual? Foi uma reflexão de Jó. Então, vou colocar aqui uns desenhos. Vou pôr um coisinho do pensamento, sabe? Ó, um coisinho do pensamento aqui. Porque foi uma reflexão de Jó sobre a sabedoria, após as falas dos 3 amigos. E esse capítulo, ele é considerado o Salmo de Sabedoria. Que ele está carregado de teologia e poesia. Amei, isso achei muito fofo. Isso aqui, tá? E aí a gente vem, segundo, então o texto bíblico vai falar sobre a capacidade humana, que o homem realmente ele é capaz. O homem, ele cava, ele busca, ele minera, ele descobre tesouros, ele faz túneis, ele encontra pedras preciosas, mas ele é limitado, ele não encontra sabedoria celestial, tá? Terceiro, existe uma busca, então, do homem por essa sabedoria, porque a gente vê no texto bíblico que diz, mas onde se achará a sabedoria? O homem pode encontrar muitas coisas, pedras preciosas, mas e a sabedoria? Como que a gente pode encontrar? Não, ela não se encontra na criação, ela não pode ser comprada e o seu valor é incomparável. Nem o ouro, nem a prata, nem o cristal, nem a safira, nem o topázio, nem mais tantas outras coisas preciosas que a gente vê nesse texto bíblico, nada se compara a ela. O homem não conhece o seu valor. Então, enfim, então como que eu faço para encontrar a sabedoria? Pois bem, vamos para o ponto 4. A sabedoria pertence a Deus. A origem é dele. Só Deus sabe o caminho da sabedoria. Está lá no texto bíblico. Ele é um atributo de Deus, logo, o homem depende da revelação de Deus para encontrá-la. O homem é completamente dependente da revelação de Deus para encontrá-la. É por isso que a gente precisa aprender de Deus na sua revelação. Porque não é por meio humano, é pela revelação do Senhor. E por último, a definição. A definição a gente vê no versículo 28 e ela é sustentada por 2 pilares. Quais? O temor do Senhor e o apartar-se do mal. A dependência e a prática. Meu Deus do céu, gente. Não, gente. E a cereja do bolo é Jesus. Ele é a sabedoria verdadeira encarnada. O texto bíblico fala que Jesus, o Cristo, ele é a sabedoria de Deus e que nele estão ocultos todos os tesouros escondidos da sabedoria em Cristo Jesus. Gente, ele é. Aí aqui, ó, eu pus aqui um pensamentinho. Eu vou fazer para vocês aqui o que eu vou fazer, tá? Aqui eu vou colocar tipo aquele instrumentozinho. Eu não sei se é marreta que chama só assim um martelinho meio curvo, que é para bater na pedra, sabe? Então eu vou desenhar assim. Ele é tipo um martelo na ponta, mas na outra ponta ele é fino assim. Então eu vou fazer um martelinho ali, a busca frustrada, né? Aqui eu vou desenhar um diamantezinho. Ó, eu vou desenhar um diamantezinho e o diamantezinho eu vou desenhar assim, ó. Tá? Um diamantezinho. Aqui, Jesus, eu vou sempre pôr uma cruz. Eu vou pôr uma cruz aqui, ó. E a cerejinha aqui, né? Que ele é a cereja. Sabedoria pertence a Deus. Aqui eu vou colocar uma nuvem, aqueles desenhos bem... Uma nuvem e um sol aqui, ó. Sabe aqueles desenhos? E eu vou pôr os raios assim. Depende dele, tá? Depende dele. E a definição, temor do Senhor, a prática, né? Depende, é de dentro para fora, porque a sabedoria eu vejo que ela não é uma técnica, ela é uma relação.
ela se desenvolve na relação. Então, eu vou colocar um coraçãozinho aqui. Gente, tudo muito simples, né? Pelo amor de Deus, olha isso. Olha isso, minha gente. Tá? Cadê o outro desenho? Aqui. Pronto, e aqui um livro. Gente, é isso, tá? Eu vou agora fazer um desenho. Eu vou fazer assim, gente. Eu vou fazer, olha, eu não sabia que ia passar tanto do tempo. Me empolguei um bocadinho. Gente. Porque eu achei que ia ser mais curto isso daqui. Mas eu me empolguei um bocadinho. Eu vou passar limpo isso daqui, depois eu vou postar. Eu não postei, né, gente? Ai, meu Deus, olha. Essas coisas de postar, eu tenho que fazer mais. Eu vou postar mais, porque eu falo aqui e não coloco, né? Mas eu tenho que colocar os outros mapas mentais. Esse aqui eu vou finalizar, vou colocar nos meus stories hoje ainda, tá? Vou finalizar ele, vou passar limpo, colocar no meu caderno e posto aqui. E vou postar no meu feed também, para quem quiser depois, né, copiar, assim, fazer. Tendo já, olha, todo o entendimento daquilo que a gente estudou. Vocês vejam quanto conteúdo, né? Então, eu vou passar isso daqui a limpo. E eu vou fazer uma arte disso aqui, ó. A sabedoria, lá em Jó. E eu vou colocar o versículo 12 e 13. E eu vou fazer uma arte disso aqui, que vai ser o meu devocional com arte. O estudo é esse aqui, tá? Porque como eu falo, o meu devocional com arte, né? O devocional com arte que a gente faz, não é simplesmente um desenho aleatório, não. Tem um conteúdo bíblico. Então, o conteúdo bíblico a gente já falou aqui. Nós já estudamos. Só que o que eu vou fazer lá na minha Bíblia? Eu vou desenhar esse livro aqui com mais detalhamento, tá? Então, eu vou fazer isso e vou postar também. Tá bom, gente? Eu achei que eu ia conseguir fazer aqui, mas quem disse, né? Passei um bocadinho. Ó, quem quiser tirar uma print agora, né? Ó, deixa eu ampliar aqui. Tá bem, gente, tá bem rasuradinho aqui, né? Mas quem quiser, tá? Printa aí. E eu vou fazer bonitinho e vou passar a limpo, então, as duas coisas. Tanto o mapa mental, quanto a minha arte devocional. Tá bom, gente? Então, que Deus abençoe. Nós teremos live sempre, então, segunda, quinta e sábado. A não ser que aconteça alguma coisa, algum imprevisto, eu tenho que desmarcar, tá bom? Mas normalmente será segunda, quinta e sábado, às 8 horas da manhã. Já anuncio aqui que no próximo sábado, gente, dia 31 de janeiro, vai ser o fechamento de Jó. Sensacional, não dá pra perder, tá bom? Então, Deus abençoe, minha gente.